Greetings, Earth. Vou continuar aqui com a história do Brasil. Estou chegando aqui à conclusão das minhas pesquisas, das minhas investigações, para com os demônios que me cercam, que me perseguem, que me estudam, que me boicotam a minha vida. Eu não vou entrar em detalhes sobre os demônios, porque são muitos demônios e eles usam os homens ao meu redor, todos os homens que formam a chacota local, o lixo local que representa a classe masculina. Não é 100%, claro que existem exceções, pessoas que têm carregado suas cruzes, seus karmas, seus próprios karmas, mas tem um cambalacho nacional entre polícia, entre governo e sociedade. É um cambalacho muito difícil de lidar. Inclusive, mas minha pessoa, eu vou ralar peito, eu vou embora daqui, eu não vou ficar aqui para ver se eu consigo ficar batendo, dando soco em murro em ponto de faca. Eu não sou trouxa para ficar aqui. Eu já entendi que é uma disputa de visual. Eu não sou um cara tão bonito assim, mas eu tenho DNA, eu posso chegar a tal. Então é uma disputa de DNA, é guerra de classes, de raças. Os homens eles fingem uma sociedade, uma amizade no início da nossa vida, nos estudam, nos trabalham, nos boicotam, e quando estamos velhos eles nos perseguem. E aí você tem dois caminhos, ou a morte, ou a prisão, ou chacota, ou brinquedo de policial, ou dessas prostitutas que trabalham com construção. É uma prostituta masculina. Ele geralmente não gosta de ofender os negros, mas tem muitos amigos negros, assim, amigos que eu falo, colegas, né, pessoas que ainda são worth it, ainda tem seus valores, mas a maioria desses construtores de casa que ficam com as prostitutas latinas e gritando, jogando indireta para as pessoas que passam, assediando as pessoas 24 horas. Geralmente eles são afrodescendentes, ou são da tribo Zulu, ou eles são maloqueiro que trabalha só com construção, bebe cachaça e fuma cigarro e fica o tempo todo assediando menina nova, mulheres mal amadas, e essa novela Belo Horizontina. Bem, entendi agora que é uma forma que eles estão tentando de me prender no Brasil, de me prender na minha casa. Eles têm curiosidades no que tem dentro da minha casa. Da última vez que eles tentaram me incriminar, vizinhos entraram aqui para ver o que tinha aqui. O policial ameaçou de explodir o portão, destruir o portão. Eu acabei deixando ele entrar, porque eu não queria ficar com prejuízo do portão. Então, tirar isso do caminho também, para deixar isso bem claro. Eu conversei com o delegado agora há pouco. O delegado falou que é possível, sim, no momento ali, o policial militar. No outro vídeo a gente falou que não podia, mas agora eu estou corrigindo. Naquele momento ali, ele poderia sim ter quebrado o portão, e não teria sofrido nenhuma consequência na partida. Então não é uma coisa, essa coisa do policial invadir a casa da pessoa sem mandato de prisão não é uma coisa concreta, assim, sem exceções. É uma coisa que pode haver exceções, sim. Pode acontecer casos dele poder ter essa permissão de quebrar, de transpassar o seu portão aí, a sua casa, o seu portão, a sua moradia aí, dependendo, talvez em drogas, situações de drogas, armas, ou flagrantes, né? Desculpa. Então, assim, movendo aí com essa pedra do caminho, é isso aí que vocês estão vendo. Eu acho que, para mim, fica bem claro, hoje em dia, os políticos não é uma coisa... Eu falo que o político ele é um clone dos nossos vizinhos, mas porque daqui por diante eu vou engrossar o caldo, pelo menos do meu ponto de vista, para poder me proteger, porque eu pretendo sair daqui, sumir para bem longe de vocês, o mais longe que eu puder, o mais distante que eu puder fazer, conseguir chegar, nem que eu morra no caminho, mas o mais longe possível que eu puder fazer, eu vou tentar. Então eu vou engrossar o caldo. Para mim, a política brasileira ela é um clone dos nossos vizinhos, porque o político ele não nos respeita como pessoa. Toda loira que tiver na política ou na televisão, ela está tentando clonar minha ex-mulher, porque ela tem inveja do meu casamento, do tipo de pessoa que eu estava casado, por isso que eles boicotaram. Hoje os homens provavelmente assediam ela, ou devem até ter casado ela, não sei o paradeiro dela,
mas é uma maracutaia, é um cambalacho. Eles estão tentando criar uma ponte entre mim e os Estados Unidos, por isso que eles clonam a minha ex-mulher em mulheres vagabundas de política e até outras, talvez até policiais. As policiais eu não sei se são vagabundas, elas não dão bola para mim, então eu não posso falar que são vagabundas. Eu chamo a mulher de vagabunda é quando ela fica me assediando e ela sabe que ela não tem chance, ela me assedia. E além de tudo, ela ainda clona minha ex-mulher em uma pessoa completamente estranha da minha vida, uma pessoa que fui casado por muitos anos e não conheço quem é. Hoje eu entendo que é uma conspiração mundana, é uma conspiração de país, é uma conspiração do nosso Estado. O Estado, você tem que ter filho para você fazer parte do Estado. Se você não tiver filho, provavelmente eles não te consideram como parte do meio. Não é o meu caso, então provavelmente deve ser por essas e outras que eles não me respeitam. Mesmo se eu tivesse filho e fosse parte do Estado, o lixo masculino local, eles continuariam conspirando contra a minha vida, porque eu nunca tive pai que defendesse e me defendesse, ou tomasse partido meu. E mesmo se tivesse, talvez eles iam tentar matar ele, porque o lixo nacional, ele discute assim, ele disputa assim. Hoje eu vejo que se eu sair, mesmo eu saindo, eles vão colocar os ratos deles de praia, os ratos de crime, de facção, para tentar me matar no processo de poder me distanciar do Brasil. Daqui por diante eu vou ter que vou ficar na minha, não vou fazer o que eles pretendem, que eles querem que eu leia e faça o decode dos livros velhos do meu tio, falecido tio. Eu estou aguardando para ver se eu consigo enviá-los de volta para o filho dele na França, porque eu acho que tem alguns livros aqui que eu não vejo o que esses livros possam interferir na política ou na polícia, mas eu acho que se cair nas mãos erradas vai dar merda, então eu acho que é melhor a gente enviar de volta para a França, lá para a casa do filho do meu tio, porque se ficar aqui o Belo Horizontino, ele vai ficar criando situações, igual o Caio Renault aqui na porta, eles vão ficar criando situações para tentar passar da minha mãe, poder entrar dentro da minha casa e poder roubar as coisas, porque é assim que eles fazem. Toda vez some uma coisinha da minha irmã, do meu tio, e aí no final a culpa cai em quem? No bobão aqui. Tudo a culpa é do bobão aqui, porque o bobão acreditou e ficou para trás. Então esse bobão aqui não acordou. Então tá aí, eu vou continuar falando sobre a história do Brasil. Eu não vou ficar remoendo Santa Luzia, porque em Santa Luzia eu acho que o pessoal de Santa Luzia, eles são estrupadores. Tribo Zulu, eles são baseados em criança, principalmente em um menino. É um menino que ele é meio afeminado e ele está na decisão, ele tem é igual aquele menino Smart Guys, é um menino que ele me persegue e eles tentaram conectar ele comigo. E esse menino, ele assume os meus pensamentos e ele vive baseado nas minhas ações. É um menino sem ação própria, ele é um menino estudioso, é um menino que se forma, é um menino que ele é a base do Enem, o nome dele é Enem, também eles voltam sempre a pauta dos meninos de Santa Luzia, quando eles tentaram estimular a puberdade das crianças, eles tentam me incriminar com isso também. São pessoas sem vida, são pessoas, igual eu estava falando com o meu advogado hoje, se você é uma pessoa que você lê muito, você não tem tempo para pessoas, para mediocres, igual essas pessoas são. Você não tem tempo, a gente não tem tempo. Você está aqui agora, eu quero ler, eu quero acabar aquele livro, ou eu quero acabar aquele exercício, eu quero entender até onde eu posso chegar. Você é um advogado, você quer ser um juiz, você é um juiz, você quer ser um presidente, você é um presidente, você quer ser um embaixador mundial. É assim, agora a pessoa à toa, não, a pessoa à toa, ela vive disso, ela vive de picuinha. Ela vai para a rua, ela não vai sentir o sol. Quando eu vou para a rua, eu vou sentir o sol, vou tentar entender o quanto que eu posso tomar daquele sol ali para me poder extrair da energia daquele sol, para poder suprir a vitamina que eu não recebo do meu país, ou aquele nutriente que eu não recebo do meu país. Então, não, o vagabundo, o lixo nacional, ele vai para o sol para ir ficar falando da vida dos outros. Essas pessoas, elas têm uma mão pesada, elas têm uma participação muito forte na sociedade. Eles comandam ações de pessoas, de polícia, eles comandam, principalmente as mulheres. As mulheres têm uma participação muito, muito forte, importante em cada ação de cada homem. O homem brasileiro, ele nasce, ele sofre com o parentesco dele, ele sofre questionamentos pessoais, depois ele desconta tudo no cara mais novo, que no caso agora sou eu. Ele vive várias situações, ele não vive uma jornada de vida a qual ele busca o ideal dele, ele busca o ideal, ele vive parasita de mim ou de outras pessoas, principalmente de mim. Ele pensa, eu sou mais velho, então eu tenho o direito de andar nos sapatos desse menino, vou destruir a vida dele, vou destruir as oportunidades financeiras
contra a vida dele, vou destruir a vida dele com mulher, ele vai ficar sozinho, vou ter pretexto para poder ficar chamando ele de viado ou homossexual, ou ficar tentando praticar as ações do meu corpo, as quais eu não compreendo, as minhas expressões corporais, as quais eu não sei lidar. Ele não sabe ser um político, ele não sabe ser um policial, ele não sabe ser um homem, então ele precisa de modelos como eu, mas sem uma remuneração. Então ele me deixa sem remuneração, clonou todas as pessoas do meu bairro, tem clones de celebridade no meu bairro, tem clones de filmes do Troy no meu bairro, na minha rua. Então cada pessoa é de um bairro, é de um filme, é de uma novela, ninguém é pessoas que buscam, ou você é o livro que você lê, aquele livro, ou você é uma profissão, você é um major. Essas pessoas não são nenhuma coisa dessa. Elas vivem, elas gastam o tempo delas e destroem o tempo das outras pessoas, criando picuinha e conspirações. O que é uma conspiração? Conspiração é quando um grupo de pessoas se unem para fazer um complô ali, uma conspiraçãozinha. Eu não sou muito bom com as palavras, eu não deveria estar usando palavras grandes, mas é isso, é o que eu vejo. Essas pessoas usam conspirações contra pessoas menores. Eu, por exemplo, no meu caso, como eu não reajo, por exemplo, eu não tenho voz. Antigamente eu tinha, antes eu tinha voz. Eu vivia. Quando você vive desacordado mentalmente, o governo ele te ouve, finge que te ouve. Então você pode processar uma pessoa que te persegue. Quando você é mente aberta, como eu sou hoje, você vê a situação. Quase todos são culpados, é difícil você entrar com uma ação quando a pessoa que está te assediando, porque a sociedade ela vai fazer o whisper na cabeça do delegado, do policial, do advogado, falando, esse cara aí não é bom, ele briga com todo mundo, mas é exatamente por isso que eles fazem você não ter amigo, eles se separam da sociedade, porque o prazer dessas pessoas idosas que são mal amadas, que não têm um contato físico com ninguém, não têm um contato amoroso com ninguém, é destruir a vida do jovem para poder obter upgrades grátis da vida deles, porque eles são tão boçais, eles são tão banais, e eles ficam assim, o que fazer da minha vida? Então, serei parasita de uma pessoa jovem, cheia de vida, com muitos ideais, muitos princípios, para que essa pessoa, eu venha extrair novas upgrades na minha vida. Então, no palavrear imbecil dele, é beber da água dos outros. Ele bebe da minha água o tempo todo, gratuitamente falando. Pode ser formado em dias, pode ser formado naquilo, mas ele está sempre com sede, está sempre com fome, ele não tem um caminhar próprio. Esse tipo de homem, ele não tem uma vida própria. Por exemplo, se você escarra no chão, que se dane o que você fez. Eu não, se eu escarrar, as pessoas elas monitoram isso. Se você foi no banheiro defecar, esse é problema seu. Se é a sua necessidade fisiológica, mas se eu vou, os vizinhos têm que fazer batucada, tem que comentar. A vizinha mal amada, que o marido, você vê que o marido não está suprindo aquela mulher. Às vezes até uma coroa gostosa, você vê uma mulher tem um corpo, você, meu Deus, como é que essa coroa manteve esse corpo? Ela não é, o marido não supre aquelas necessidades básicas delas. Chamar ela de bem, de pegar ela de um jeito que ela só eu sei. Então isso irrita ele fica com raiva. Então ele fala que a gente tem que fazer ou matar ou perseguir a pessoa. Aí ele fica nessa putaria. A polícia não evolui, né? Porque se eu sou policial, eu não ficava escutando conversa de cachaceiro. Eu ia estar trabalhando, como que eu vou pagar as horas de voo que eu vou estar trabalhando? Porque se eu sou policial, eu vou ter que aprender a pilotar alguma coisa. Eu não vou ficar batendo, passeando viatura para baixo para cima, procurando vagabundo. Não. Inclusive, eu não ia nem mexer com pessoa de direito, eu só ia mexer com vagabundo. Eu não ia sair esculachando os outros, mas eu só ia mexer com vagabundo, eu não ia mexer com pessoa de direito. Depois que a rua e a cidade estivessem completamente limpa, aí sim eu ia mexer com inquérito de cachaceiro e gente à toa. Gente à toa, você tem que ignorar. Eu estou à toa hoje em dia por consequência das conspirações locais, por consequência da intriga que eles criaram contra mim nos Estados Unidos. Eu falo o mundo, o planeta. Eu estava nos Estados Unidos, vocês pensaram, como que a gente vai fazer para copiar esses Estados Unidos no Brasil e em Porto Rico e tudo mais? Porque os Estados Unidos dominou Havaí. Aí hoje quer dominar a minha mulher, se não já dominou. O que não faz nem cosquinha em mim, se esse era o plano. Aí quer dominar Havaí,
É dos Estados Unidos, o Havaí. Ali no Havaí, provavelmente o Havaí só fala em dólar. Não tem a moeda, deve ter, mas a vida ali é dólar. Porto Rico, Estados Unidos também. Então, o que os Estados Unidos faz? Implanta a língua. Uma vez que tem a língua americana, se eu começar a falar só inglês aqui no Brasil, quem que vai falar comigo? Ninguém que fala inglês. Se eu for falar inglês aqui, poucas, talvez 3 pessoas. Eu vou dominar aqui. Belo Horizonte é meu, São Paulo, metade de São Paulo vai ser meu, Rio de Janeiro, 20% ele deixaria ser meu, Brasília, 40% meu, Goiânia, 60% meu, Goiânia. Então, quer dizer, o que vai ser? Eu dominaria tudo aí, se fosse só americano, fosse só falar inglês. Se eu fosse cuidar do fluxo nacional em inglês, o Brasil seria meu, um pouco, uma parte dele seria meu. Então, o que esse pessoal faz? Havaí dos Estados Unidos, não, esse cara aí não pode ter. Dá o mundo para um novo Hitler, mas ele não pode ter nada. É isso que eles põem na cabeça. Então, Havaí, depois Porto Rico é deles também, o Novo México também, eu acredito que é deles. Agora eles estão com modinha de South África também, então quer dizer, são 4 locais que já é dos Estados Unidos. Havaí, Porto Rico, Novo México, South África, Sul da África, qual outro mais? Tem mais uns outros lugares aí que é tudo dos Estados Unidos, então ele vai fazendo isso. Então não vai ter um local para a gente... O que o projeto de homem, já falei várias vezes, eu quero que você não se sinta encaixado nessa, não é medo também, mas só consideração. Desculpa. O projeto de homem que eu geralmente crio essas situações, ele quer criar, ele quer entender a Bíblia aplicando isso nas pessoas. Ele quer fazer dos homens que ele percebe uma Bíblia viva, se é que você não me entende, você ainda não percebeu o que ele está tentando fazer. O que o lixo nacional, esse projeto de homem faz, é tentar extrair de você perseguido, você pessoa perseguida e a conspiração contra você, ele quer extrair de você o que ele não consegue. Ele está fazendo experimento com um corpo alheio. Por esses e outros que ele faz você passar pela situação de Noé, ele te faz passar por Jó, ele te faz passar por Jacó, se você tiver irmão. Ele te faz passar por Caim e Abel, porque ele quer aprender como instigar as pessoas a se matar os parentes. Ele induz as mães a cantar os filhos, para que o filho acabe matando a mãe, matando os pais. Ele cria verdades ou coisas dentro das famílias, as quais os pais têm que se admitir para os filhos que roubaram, os filhos que fizeram alguma coisa contra os filhos no passado, os quais os filhos não sabiam. E aí o filho acaba matando os pais. Se você vê naquele filminho lá do Marvel, lá, o Pantera Negra, ele mata os pais dele. Segundo a última vez que eu vi, era isso mesmo. A não ser que os caras, aqueles gordão lá do Star Wars, lá vai lá e muda a direção do desenho, mas o original, ele mata os pais. Então essas pessoas sem ideais, sem um foco, sem um livro, por exemplo, você pega um livro aqui, igual aqui, ó, a economia está ruim, você pega um livro de economia, você lê, você começa a entender a economia, sua mente expande. Você fala, tá bom, então eu não tenho que ficar culpando o meu governo da economia estar ruim, não, eu tenho que salvar mais dinheiro, não é isso? Então, para a economia ficar boa, eu não tenho que ficar sentado a bunda no meu computador roubado da Apple, computador roubado do crime organizado, fazendo careta do presidente Bolsonaro nas mídias sociais para destruir a carreira do cara, não. Eu tenho que salvar mais dinheiro, não é isso? A economia não é assim que funciona a economia, é salvar dinheiro ao invés de ficar apontando a vida dos outros, falando que a economia está ruim por causa da vida dos outros. Não é, a economia não gira, não é através das nossas poupanças, não é ou não é? Não é poupança, não é? Então, assim, acho que antes da gente sair falando cocô, criando conspiração da vida dos outros e ficar amarrando os homens em locais para poder extrair o que é o que não é da vida, a gente tem que pensar 2 vezes no que é mesmo que estamos buscando. Eu acho que eles não sabem, não. Eu acho que
Teve um filme que eu vi uma vez, para finalizar aqui, que eu vou dar um fim, no próximo vídeo eu vou estar falando dos Estados Unidos, e aí eu vou estar fazendo o decode das terceirizadas nos Estados Unidos e no Brasil. Aí a gente vai brincar. Se você for uma pessoa inteligente, você bate na minha porta, me chama para ser parceiro seu, coisa mais fácil que tem. Amanhã, hoje mesmo, poderíamos criar uma FedEx no Brasil, aqui agora. Eu sei criar uma FedEx com papel, com nada, com isso aqui, ó. Se você fala, vamos criar uma FedEx, eu não tenho crédito para ir lá e comprar um caminhão, mas a gente, para começar uma FedEx, você começa alugando o caminhão, depois você compra o caminhão. Então, assim, eu para começar uma FedEx terceirizada de bilhões de dólares, eu começo com nada. Se eu soprar, ela aparece. Mas eu preciso do pessoal e do cash. Esse é o problema que eu não tenho. Hoje, depois que eu conversei com o cara que inventou a internet, ele me abriu meus olhos bastante sobre essa questão. Eu tinha muito medo, falando, não vou iniciar um projeto aqui, porque se eu iniciar o projeto, o cara lá vai copiar. Se eu fizer uma coisa aqui, outra pessoa vai fazer. O rapaz que inventou, o homem que inventou a internet, que iniciou a internet, ele me explica que não é assim que deve funcionar. Você não tem que ter esse medo de criar uma coisa com medo do cara de fazer de uma outra pessoa, de um outro estranho, criar uma concorrência contra você. O problema não é a concorrência, o problema é a febre do negócio, é o fenômeno do negócio que vai mandar se aquele negócio vai para frente ou não vai. Tá bom? Tem mais uns 4 minutos ainda, dá para falar mais uns... Desculpa. Mais um pouquinho. Eu vi um filme uma vez de um cara que ele tá lá, ele é um cowboy, é aquele cara que fez o filme Days of Thunder, Os Dias de Trovão, aquele senhorzinho lá, aquele velhinho lá. Ele não tem ninguém, ele é muito rico, assim, intelectualmente falando, então ele fica buscando um parceiro, ele não acha ninguém para trabalhar com ele, ele tem muito dinheiro, ele já está velho, ele quer viver um pouco da riqueza dele, mas ele não tem ninguém. Aí ele sai no filme, para no faroeste, buscando alguém, ninguém encaixa no perfil de parceiro dele, só brigaiados, os caras brigando por causa de... Tem um lá que o cara... Parece que eles herdam a terra do pai lá e os dois irmãos começam a discutir, aí disputam um duelo lá, um mata o outro, a terra não fica nem para um nem para o outro, os dois morrem. Aí acaba que ele manda uma carta para um primo dele distante, parece que o primo dele fica... Aí, quando ele abre a carta, ele está numa fazenda, aí ele abre a carta, ele lê a carta, o cara fala com ele assim... aqui é seu tio, fulano de tal morreu e deixou a herança para mim, eu quero dividir ela com você. Eu venho para te dizer que eu quero que você pare de capar os homens. Aí depois ele usa esse termo. Eu quero que você pare de capar os homens, capar mesmo, literalmente, cortar o bilau dos outros. Pare de capar os homens e venha trabalhar comigo, fala com ele. Aí o cara larga tudo, aí ele larga lá, parece que ele trabalha com as fazendas dele lá, fazendo os treinos dele lá. Aí ele larga tudo e vai junto com ele. Aí eles vêm para aquela jornada ali, é uma coisa interessante. Você vê o filme, é muito interessante. Como que um cara que ele fica a vida inteira ali capando os outros, capando um animal ali, ele larga aquilo ali para ir lá trabalhar com um cara que é muito rico, mas assim, chama ele para essa aventura de cavalo, os dois. Tem que transportar um monte de cavalo selvagem de um lugar para um outro, mas aí tem os ladrões, tem os negócios. Então, para transportar aquela quantidade de cavalo, só os dois montados no cavalo atrás, armado, pouco armado, de uma fazenda, quase, é como se eles tivessem que transportar 100 cavalos selvagens, só os dois, tocando, da Califórnia para Nova York. É como se fosse isso, a cavalo. Então eles ficam nesse negócio. Aí chega no final, ele salva umas japonesas lá que estão perdidas lá, eles põem as japonesas na carruagem, aquela coisa toda. Moral da história, você vê o que dois caras não fazem. Um sozinho, se fosse ele sozinho, teria morrido. Aí no final do filme ele transporta os 100 cavalos lá de uma fazenda, de um estado para o outro, que a cavalo é muito difícil. Consegue lutar, vencer os marginal, tudo que todo marginal, ele sabe o final dele. Ou ele casa, que é a pauta militar, ou ele sai do caminho lá. Ou ele vai para debaixo da terra. O que tem que fazer? Então o marginal que fica panguando é porque é bobo, porque a vida dele tem um propósito, ele que não sabe qual é o propósito da vida dele. Talvez seja por essas e outras que eles ficam me prendendo nos lugares para tentar escola gratuita para verme vagabundo que não tem o que fazer, em vez de fazer seus próprios, de uma leitura, você lê um gibi aqui, do gibi ele te envia para o jornal, do jornal ele te envia para uma outra coisa, e aí você vai
Uma hora você tem alimento de criança, outra hora você tem alimento de adolescente, adulto, e por aí você vai começar a andar com suas próprias pernas. Você não vai ter tempo para ficar preocupado com vida, ou você quer ver a minha piroca, ou você, sei lá o que é que você quer comigo. Eu não sei. Os homens dizem assim, you come here to see some dick, or you came here to really live? Então, assim, a moral da história é essa. Sair do caminho dos outros, parar de ficar achando que você é o modelo universal de como falar, de como agir, de como pensar, você não é um modelo universal. Se você fosse um modelo universal, eu seria você, eu estaria te copiando. Você não é. Se você não é um modelo universal, está aqui eu, para provar o contrário, que você não é. Tá bom? Fica com Deus e é isso aí.